A gente vai tratar agora de liberalismo político e pragmatismo ou realismo político. Vamos primeiro tratar do que significa liberalismo e do que significa realismo e pragmatismo. Liberalismo, se a gente lê a palavra, a gente já vê a partícula liberal lá. Nos denota liberdade. O liberalismo político, ele vai dizer pra gente que a gente precisa afirmar a liberdade. E que existem esses ímpetos, essas vontades no homem, desde quando ele nasce até quando ele morre. Então é um ímpeto natural, ele tem a natureza de dizer que ele é livre e ele quer liberdade, saúde, segurança e a sua vida, né? Assegurar a sua vida. No caso do liberalismo político, o que vai ser bastante forte é a imagem da propriedade, a imagem de que é preciso despender trabalho, que é preciso suar sobre aquilo que se faz para dizer que aquilo é seu. Bom, a gente vai voltar nisso. No caso do pragmatismo, a gente tem a noção do real, da prática. O pragmatismo ele tem a partícula pragma, que vem da prática, que é uma palavra latina de prática. Então ele vem dizer para a gente que olhando para o nosso redor, que a gente vai encontrar as saídas e vai dizer na própria organização que a gente concebe do nosso redor, como a gente consegue progredir. Duas coisas antes de voltar nos dois temas. Seria interessante para vocês pesquisarem dois autores de cada corrente. No liberalismo político, a gente tem o John Locke, que é um filósofo do século XVII. Ele tem o Segundo Tratado do Governo, que é um livro, mesmo que bastante austero, bastante rígido na sua forma de se descrever, mas é de fácil compreensão. Ele vai tratar sobre essa liberdade, sobre essas vontades naturais do homem, desses direitos naturais do homem, que vem de uma corrente liberal que chama justnaturalismo. Jus remete a direito. Justnaturalismo, então, é direito natural, o direito que a natureza lhe dá. Então Locke vai estabelecer, a partir daí, toda a sua teoria de liberalismo. No caso do pragmatismo político, a gente tem o John Stuart Mill, que ele vai tratar, lá no começo do século XIX, lá no começo dos 1800, vai tratar, já organizada a sociedade, já estabelecida algumas instituições, aberto depois da Revolução Francesa, aberto todas as relações de mercado, as relações entre as pessoas públicas, as relações entre pessoas privadas. O John Stuart Mill vai colocar isso como condição necessária para que a gente possa avaliar a prática. Então a prática e as relações já dadas vão dar a ele as ferramentas e os instrumentos para se dizer se aquilo é uma boa política e aquilo é uma má política. Bom, esses dois autores, vou repetir, John Locke, o inglês do século XVII, e John Stuart Mill, também inglês, também britânico, que é do século XIX. São duas pesquisas aí para vocês entenderem como esses dois filósofos paradigmáticos vão defender cada um a sua tese. Vamos de volta para o liberalismo político e sempre fazendo relação com o pragmatismo. O liberalismo político, ele estabelece a sua força no ideal. Ele, como eu falei, ele tem certos direitos que precedem a relação pública e privada, precedem a relação entre eu e você, por exemplo, que vão nortear as políticas a partir de então. Uma coisa para o liberal, que é bastante importante, para você estabelecer uma relação com o outro, você precisa agir no mundo. Você precisa trabalhar no mundo. A noção de trabalho é bastante importante nos dois. A gente vai perceber, só que tem uma outra conotação. O trabalho vai dar aquilo para o liberal, que é a sua afirmação como de livre. Então, você é livre para trabalhar sobre a sua posse. Você é livre para ter a sua posse. Você é livre para fazer o que quer com a sua posse. No pragmatismo, você também tem essa liberdade, porque as relações já estão dadas. Você tem certa restrição dessa liberdade. Mas o pragmatismo também persegue
uma certa liberdade. Ele também é um pouco ideal, só que ele lida com o prático. Se as relações estão dadas de tal e tal forma, a gente precisa entender aonde essas relações estão defasadas e aonde essas relações podem ser melhoradas para que a liberdade possa ser, de novo, afirmada. Então você tem um caráter útil na ação do prático e um caráter ideal na questão do liberal. O liberal sempre vai ter na sua frente uma imagem de progresso, livre, de segurança, de vida, de posse e de saúde, que vai nortear as suas ações políticas e mesmo nas suas ações coletivas. No caso do utilitarista, do pragmatista, do realista político, essas relações políticas vão ser posterior a uma avaliação das suas condições. Avaliação meramente numeral, se a gente puder dizer assim. É uma relação completamente arraigada na realidade, então você tem que analisar as relações que se tem e o que vai ter, o que não vai ter, para que aí sim você possa agir nessa política, nessa religião, ou seja, o que for essa instituição, para que aí a liberdade seja feita, seja afirmada. Então, essa diferença entre liberalismo político e pragmatismo, realismo, utilitarismo político se dão aí. Um é ideal, é mais ideal, vem de uma partícula ideal da liberdade, de progresso como utopia, como horizonte lá longe, mas que é aquilo que vai nortear as suas ações no aqui e agora. No utilitarismo, no pragmatismo, no realismo, essa ação sempre vai ser posterior a uma avaliação daquilo que está sendo feito e para conservar certas coisas. O utilitarismo ele sabe que existem instituições e que existem relações que não devem ser solapadas, não devem ser afastadas das relações que ele quer mudar. Então o utilitarismo vai sempre lidar com o agora, aqui e agora, com as suas relações de aqui e agora, suas práticas de aqui e agora. Mas para que o horizonte utópico da liberdade seja feito posteriormente a essa prática. No liberal, a coisa é inversa, você tem um horizonte e aí a ação prática vem de vislumbrar o horizonte lá longe. Então você vê essa diferença já aí no tratamento da política.